E aí, minha turminha do terceiro ano, minha turminha do coração de formação humana, tudo bem com vocês? Espero que tenham feito assim excelentes provas, tenham tirado excelentes notas, é tudo que eu espero, tá bom, gente? É o que eu desejo para vocês. Mais uma semana de conteúdo, nós vamos agora iniciar nossa unidade 3. As palavras nos ajudam a saber, ensinar, fazer, descobrir para que servem as coisas. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse poder das palavras, né? As palavras, professora, elas servem, nos passam emoções, a gente se comunica através das palavras, né? E também em relação ao ensinar. A gente aprende sozinha, professora, a gente pode aprender só se a gente estiver estudando. Então, assim, são esses questionamentos que a gente vai conversar um pouquinho na nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem, tá certo? Mas antes da gente entrar na nossa aula, eu queria só pedir uma coisa a vocês. As nossas atividades vão ser feitas, a maioria, no livro, né, de formação humana. E queria que vocês não me enviassem essas atividades, porque como é que a gente vai fazer? Sempre vai ter uma aula vídeo e uma aula via Meet. E nas via Meet é que a gente vai conversar, vai trocar ideias e a gente vai resolver isso tudo em conjunto, fazer uma correção coletiva. Tá bom, gente? Tá? Formação humana, terceiro ano. A unidade é a 3. As palavras nos ajudam a saber ensinar, fazer e descobrir para que servem as coisas. É a nossa primeira aula de setembro. As palavras. O que são as palavras? Para que servem as palavras? Através das palavras compreendemos o mundo? Podemos nos comunicar sem palavras? Podemos utilizar as palavras para expressar os nossos sentimentos? Bem, gente, aí estão os questionamentos, né, sobre as palavras. A gente vai tentar aqui conversar um pouquinho sobre cada um, tá certo? O que são as palavras? As palavras é tudo aquilo que a gente se expressa, gente, tanto oralmente como na escrita, né? As palavras é aquilo que a gente fala, se expressa, tanto quando a gente está escrevendo alguma coisa, quando a gente está falando alguma coisa, tá certo? Para que servem as palavras? As palavras servem para nos comunicar, né? Para a gente se comunicar com as pessoas, para a gente conhecer as coisas, quando a gente, no caso, começa a ler o mundo através dessas palavras, não é isso? A gente também aprende muitas histórias, né, através das palavras, né? Principalmente através da leitura, né? Quem lê tem o mundo nas mãos, né? A gente fala sempre isso, quem lê conhece o mundo todo através das palavras. Através das palavras compreendemos o mundo, acabei de falar, né? Com certeza, a gente vai lendo várias coisas e a gente viaja no mundo das palavras, né? A gente está aqui lendo, conhecendo uma coisa do outro lado do mundo e conhecendo novas culturas, né? Conhece o mundo todo através das palavras. Podemos nos comunicar sem palavras? Sim. Algumas pessoas, né, no caso, principalmente as pessoas que têm deficiência auditiva, usam muito os sinais das libras para se comunicar, né? Aqueles sinais que a gente já conversou até uma vez em sala de aulas, que é aqueles sinais das mãos, dos sinais, que são as libras, né? Que elas se comunicam através das libras, né? Dos sinais, tá certo? Ok? A gente também, sem palavras, a gente também, às vezes, o aspecto da gente já está dizendo alguma coisa, o que nós estamos sentindo, né? As nossas expressões também, nós podemos nos comunicar se estamos tristes, se estamos alegres, não é isso? Podemos utilizar as palavras para expressar nossos sentimentos? Com certeza, né? Quando a gente está feliz, a gente fala daquilo tudo, né? Os nossos sentimentos são expressados com coisas positivas, assim também como a gente não está muito bem, a gente começa a se expressar com coisas bem negativas, através de palavras também que nos falam de sentimentos, vamos dizer, negativos, não é isso? A gente se expressa os nossos sentimentos, tá certo? Podemos usar as palavras para escrever uma carta, não é? Aí, no caso, a gente vai contar alguma coisa que aconteceu com a gente através daquela carta, né? Um fato, não é isso?
Aí também a gente vê aí, no caso, essas pessoas aí também usando as libras para se comunicar, né? Que eu falei anteriormente. Aí lá na pontinha a gente vê aí essa família sentada aí, né? É uma cena de teatro, né? De repente no teatro as pessoas começam a se comunicar e contar aquela história. E elas também estão usando as palavras para se comunicar, para expressar aqueles sentimentos, para contar aquela história. Aí logo embaixo tem aí o desenho, né? O desenho também é uma maneira, gente, mesmo sem palavras, né? A gente vê aquele desenho e se expressa oralmente daquilo que a gente está vendo, não é? Através das palavras. Às vezes, num quadro de um pintor famoso, a gente chega ali, ele fez todo aquele desenho e a gente depois vai interpretar também, se quiser, oralmente, não é? Aquilo que a gente viu, aquele desenho, aquela arte, vamos dizer assim, tá certo? Também coloquei aí um cartazinho, né? Que esses cartazes que a gente vê sempre na entrada de alguns lugares, que as palavras aí elas estão sendo usadas para chamar a atenção para algo, né? Um aviso importante, comunicado importante. Aí no caso sobre o coronavírus aí, né? Ó, estamos zelando pela saúde de todos. Então, aí ele está informando o que deve ser feito para que você realmente entre naquele ambiente, né? Possa adentrar naquele ambiente. Tá certo? Ok? E aí do lado a gente também tá tendo aí a poesia da Cora Coralina. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. A hora é agora, enfeite seu interior. Sejas diferente, sejas reluzente. Então aí a Cora Coralina também através das palavras passando as emoções, né, dessas palavras aí para no caso para a poesia, tá certo? E do lado aí a gente tem também, né, as palavras mágicas, né, essas palavras que fazem com que possamos, assim, vamos dizer, conviver melhor com as pessoas, né, respeitando uns aos outros, né. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, com licença e desculpe. Então, essas palavras realmente, quando elas são usadas, né, as relações humanas ficam bem melhores, né? A gente consegue conviver melhor um com os outros, tá certo? Saber ensinar. O que é saber? O que é ensinar? Nós precisamos saber para ensinar? Para saber, nós precisamos estudar? Se eu não souber, o que é que acontece? Para saber, é necessário que alguém nos ensine? Você acha que sabe muito ou pouco? Explique. É possível ensinar algo que não se sabe? Então, aí são questionamentos que a gente vai aqui pensar um pouquinho, né? A gente vai tentar responder, mas vocês também vão aí dentro da cabecinha de vocês pensar um pouco também sobre esses questionamentos, né? Mas vamos tentar entender isso aqui. O que é saber, gente? Saber é tudo aquilo, todo conhecimento, né, que a gente tem dentro da gente, seja através de nossas experiências, seja através do aprendizado escolar, seja através dos pais, da família, dos avós, né? Coisas bem, muito simples como, vamos dizer assim, a mamãe ensina a arrumar uma cama, né? Ajeitar um quarto. Isso é um ensinamento, tá bem? Então, isso ela tá passando o ensinamento para você, que é saber aquilo que você adquire, o conhecimento que você adquire, tá bom? Certo? Conteúdo. E o que é ensinar? O ensinar é justamente passar esse saber de uma pessoa para outra, né? Certo? Nós precisamos saber para ensinar? Sim, gente. Para a gente ensinar, a gente tem que primeiro saber, não é? Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu nunca tive experiência, que eu nunca vi na minha vida? Então, eu tenho que me aprimorar desse conhecimento, absorver esse conhecimento, amadurecer esse conhecimento para poder passar para o outro, tá certo? Para saber, nós precisamos estudar? Talvez sim, talvez não. Como é talvez não? Sempre é bom, é claro, estudar, ter esse conhecimento, mas nós sabemos também que tem pessoas que muitas vezes não entrou nem numa escola, né? E tem conhecimentos da vida, do dia a dia, de experiências, né? Na sua vivência, que ensinam divinamente bem, assim como
qualquer pessoa, né? E às vezes nunca nem entrou numa escola, né? E sabe passar esse conhecimento divinamente bem, não é? Um exemplo disso que a gente tem, muitos são os nossos avós, as pessoas mais idosas, né, que têm toda aquela experiência, toda aquela sabedoria e que ensinam muito bem aquilo que eles sabem, tá certo? Se eu não souber o que acontece, quando a gente não souber, a gente vai ter que usar uma palavrinha chamada humildade. Saber que, olha, eu sei só até aqui, não é? Então, se arriscar é um pouco perigoso. Então, a gente vai ter que dizer, olha, nesse momento eu não estou sabendo, né? Eu vou estudar mais, eu vou pesquisar mais, eu vou procurar melhor esse conhecimento, para que esse conhecimento, vamos dizer, amadureça, né, dentro das minhas experiências e eu possa ensinar outra pessoa, tá certo? Para saber, é necessário que alguém nos ensine? Talvez sim, talvez não. Assim, principalmente no mundo de hoje, né? A gente tanto aprende com as pessoas, como também a gente pode explorar um outro lado desse saber, através da tecnologia, procurando, né, aí na internet, ou no caso, o que você está querendo saber, né, se aprofundando nesse conhecimento nos livros, né? Então, as pessoas sozinhas também podem aprender e procurar aquele conhecimento, tá certo? Você acha que sabe muito ou pouco? Então, isso depende de cada um, da sua convivência, né? Da, da sua maneira de buscar esse conteúdo. Então, quanto mais você procura, mais você sabe. Se você não se aprofunda, se você, no caso, não estuda, muitas vezes, então fica difícil você saber, tá certo? É possível ensinar algo que não se sabe? Complicado, né, gente? Como é que a gente vai ensinar uma coisa que a gente não sabe? É complicado. Às vezes, a gente mesmo, né, como profissional, como professora, eu já tive casos assim, em sala de aula que às vezes a aula se aprofunda tanto naquele conteúdo que a gente vai ter que dizer, olha, gente, calma, vamos atrás de se aprofundar, né, que depois vou pesquisar e trazer esse conteúdo melhor para vocês. Então, assim, quando não saber que ali você tem que se aprofundar. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei, porque eu vou estar ensinando a pessoa uma coisa errada, não é? Então a gente tem que ter aquele cuidado de saber ensinar aquilo que realmente é o correto, tá certo? Aprendendo e ensinando. Então a gente tem aí várias figuras, né, de experiências sobre isso, aprender e ensinar. A gente está vendo aí a menina aí aprendendo, no caso, a brincar de amarelinha, não é? No caso aí, a gente vê aí os alunos também aí pintando, né, desenhando, aprendendo uns com os outros. Tem essa outra figura aí da professora aí com os alunos no computador, que é o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Esse novo aprendizado, né, aprendendo a mexer com essa tecnologia, né, tentando ensinar para vocês nesse mundo aí virtual, tá certo, gente? Aí tem essa outra figura aí dessa mãe com essa meninazinha aí fazendo yoga. Essa daí, se aprendendo ensinando aí, com certeza ela, desde pequenininha, viu a mãe ali, né, exercitando aquela atividade e foi tendo aquela vontade de aprender e a mãe foi ensinando para ela foi tendo aquele gosto também, um gostar, né? A gente tem que gostar de aprender para realmente aquele conhecimento ficar com a gente, né? A gente, para buscar o conhecimento, a gente tem que gostar daquilo, tá certo? Aí tem a professora com os alunos, né? A gente aprende muito na troca de informações do nosso dia a dia, nas experiências de cada um, na nossa vivência em sala de aula, né? A gente vê aí esse respeito mútuo aí, realmente, da gente aprender até com as diferenças, tá certo? E aí, por último, eu coloquei essa figura desse pai aí, ensinando o filho aí a fazer, né? Pensei até nas NAs de vocês em casa, com os pais aí, trocando essa experiência de o aprender e do ensinar, não é? Fazendo as atividades em conjunto, tá certo? E a gente termina com nossas atividades. Resolver os exercícios do livro, páginas 59 a 66. Então, vocês vão lá, se aprofundam nesse conhecimento, já que a gente está falando de aprender, né? Tentem ler direitinho lá, para que vocês respondam bonitinho lá no seu livro de formação humana, tá certo? Ok? O importante, gente, não enviar as atividades. A correção será na próxima aula, via Meet.
tá bom? Então, assim, a reflexão. As palavras são uma tremenda responsabilidade, por isso tenha cuidado com o que você fala. E aí é só mesmo essa observação da gente, já que está falando em palavras, ter o cuidado ao falar, né? Às vezes as palavras machucam, então assim, tenha um cuidado no que você fala, tente falar coisas positivas para atrair coisas positivas para a vida de vocês, tá certo? E um abraço bem grande, espero que vocês tenham aí gostado da nossa aulinha do coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.